Olá, pessoas bonitas, tudo bom com vocês? Então, hoje a nossa aula vai ser sobre direito empresarial. Nós vamos falar sobre o estabelecimento comercial. Desde já, me apresento, eu sou a professora Mariana Tavares de Mello e peço que você se inscreva aqui no meu canal, me dê um like e ative o sininho, porque durante essa quarentena, e mesmo depois que a quarentena passar, que eu tenho fé que essas coisas vão se resolver, eu vou estar aqui sempre colocando conteúdos jurídicos para, enfim, expor um pouquinho de conhecimento e divulgar outras coisas interessantes, compartilhando com vocês esses momentos assim que por hora estão sendo um tanto difíceis, né? Esse isolamento, etc e tal, mas logo mais a gente vai estar vivendo uma outra realidade, eu tenho fé. Bom, então, primeira coisa, para a gente não quebrar o ritmo das coisas que a gente faz aqui, vou mostrar para vocês este livro aqui, tá? Esse livro que é Estado de Emergência na Saúde Pública, do Rodrigo Francisco de Paula. Então, é um livro que eu achei o título muito interessante e mandei buscar, obviamente, né? As livrarias estão fechadas. Livraria é um lugar bom da gente passear, né? Tomar um cafezinho, né? Ficar por ali consumindo livros. Então, eu mandei buscar porque achei o título bastante, como é que eu posso dizer, apelativo nesse momento que nós vivemos. E é um livro bem assim, eu tô louca para ler, falando a verdade, eu vou começar hoje, inclusive. É um livro assim que traz uma análise bem, aparentemente bem honesta da nossa situação de saúde pública, a questão do pouco investimento que por vezes o governo faz, né? O atual governo congelou os gastos com a saúde, tem feito o uso de umas verbas emergenciais, porque realmente a questão do Covid-19 exige medidas enérgicas e urgentes, né? Afinal de contas, é fato que o presidente disse que ele não é coveiro. Eu respeito mais os coveiros do que certos políticos, mas enfim. A verdade é que toda vida é preciosa e nenhuma vida pode se perder. Então a gente precisa ter um sistema de saúde absolutamente preparado para receber pandemias, emergências, em qualquer situação. Então, temos a exemplo da universidade pública, né, que tem sido tão achincalhada por alguns que não têm uma percepção correta da sociedade. Nós temos a universidade pública fazendo respiradores artificiais, respiradores que, inclusive, têm saído por um custo muito melhor, muito mais acessível, né? Então, a gente já não fica mais refém dos fabricantes de respiradores que colocam preços lá em cima, a gente não fica mais refém de países que sequestram os nossos respiradores, né? E por aí vai. Então, a universidade pública está de parabéns, mais uma vez, pela produção de respiradores por um custo bem inferior ao que se via antes, e é isso, todo investimento em termos de saúde pública é uma coisa mais do que necessária, é um direito fundamental do cidadão. Seja lá em que situação for, ter uma saúde pública que lhe garanta a provisão de cuidados necessários é realmente uma questão que tange diretamente a nossa dignidade humana, sobretudo em épocas assim, né, que a gente não está lidando com uma gripezinha, a gente está lidando com o Covid-19. E sim, ele mata, né? No meu bairro aqui, que é um bairro meio burguês e tal, tem alguns condomínios aqui pertinho do meu que algumas pessoas já faleceram e os prédios estão em pânico, coisa e tal. É o perigo se aproximando, né? E é a gente tendo que tomar consciência dessa realidade para a gente se precaver cada vez mais, porque é o isolamento social que realmente vai nos dar essa segurança e a higiene e o cuidado uns com os outros, e lá vai. Então, para que as coisas não parem de vez, né, vamos trabalhar aqui direito empresarial e vamos falar do estabelecimento comercial. Deixo só mais uma vez aqui o livro, que eu achei realmente muito interessante. Vou começar a ler hoje, depois eu comento com vocês, faço uma resenha aqui, ok? Não, tequila. Tequila tá... Ó,
nos fazendo companhia aqui. Gente, vamos lá. Então, falando do estabelecimento comercial. Primeira coisa que vocês precisam anotar aí na cabeça e nos caderninhos de vocês é que o estabelecimento comercial é uma coisa, a empresa é outra coisa. Quando eu digo que eu possuo uma empresa, é porque eu constituí um contrato social, eu fui na junta comercial do meu estado, eu registrei esse contrato social e dessa maneira, uma vez registrado o contrato social, uma vez legalizada toda a minha situação de existência, eu posso funcionar na condição de uma empresa. Mas para ser uma empresa, eu não preciso obrigatoriamente, me entenda, ter um estabelecimento comercial. Eu posso optar, sim, por um estabelecimento comercial, até mesmo porque é interessante você ter um lugar, um espaço onde a sua clientela possa circular, onde a sua clientela possa, enfim, né, verificar a mercadoria, fazer compras, experimentar, testar produtos. É interessante, é bacana. Mas, neste exato momento, a gente sabe, por uma questão óbvia de observação, que os estabelecimentos comerciais, eles estão sofrendo porque eles estão fechados, né? Até que a pandemia seja controlada e a situação só não está pior porque estamos observando, sim, o isolamento social, por mais difícil que ele seja. Então, os estabelecimentos estão sofrendo porque o estabelecimento comercial precisa de gente, precisa de clientes circulando lá dentro, né, comprando, consumindo, movimentando a coisa toda. Então, nessa hora, o que eu tenho visto, né, que eu sigo algumas empresas, algumas lojas que eu gosto através de Instagram e lá vai, o que eu tenho visto é que tem muitas empresas que estão colocando ali os seus produtos e indo deixar na casa do cliente. O cliente, enfim, faz um depósito, uma transferência, usa o aplicativo no telefone, ou então a pessoa que é lojista vai até a sua casa, recebe a compra em dinheiro ou leva a maquineta do cartão para você ter acesso a mercadorias. Acredito que não está sendo a mesma coisa em termos de ganhos e vendas, né? Porque é um momento de retração da economia. A economia já vinha ruim e agora então vai ficar, né, um pouco pior. Mas com todas as dificuldades, eu digo a vocês, a gente mantendo a vida, a inteireza e a saúde da gente, mesmo que a economia piore, a gente vai estar absolutamente saudável, a gente vai estar vivo para trabalhar, para produzir e para recuperar tudo aquilo que for necessário. Essa é a grande verdade. A vida vem sempre em primeiro lugar. Então, diante disso, a gente tem a empresa, que é uma coisa, e a gente tem o estabelecimento, que é outra coisa. Eu posso ter uma empresa virtual, nada obsta, desde que eu esteja devidamente, tá, formalizada diante da junta comercial. Então, se eu estou formalizada na junta comercial e eu tenho um número de inscrição, de registro empresarial, eu tenho um CNPJ, um cadastro nacional de pessoa jurídica, então eu posso muito bem construir um site e vender produtos lá. E inclusive existem sites que são muito seguros, são sites muito bons e que são tão funcionais que você não tem nem sequer uma loja física, porque o site por si só é um sucesso e você vai lá e você compra e tá tudo beleza, tá tudo jóia. Né? Eu já fiz e faço aqui e acolá compras na internet e, de um modo geral, quando é um site que tem todo um perfil de segurança, eu, pelo menos, nunca tive problemas. Já aconteceu até situação de comprar num determinado site que vende artigos de moda, acessórios e tal. É um site bem grande e o site teve um problema, porque quando o caminhão estava vindo com as mercadorias, uma organização criminosa, especialista em roubar cargas, assaltou o caminhão e levou as mercadorias, inclusive as minhas mercadorias também, né, e de todas as demais pessoas. E o site entrou em contato comigo imediatamente e perguntou se eu queria o estorno do dinheiro ou se eu queria o reenvio de mercadorias iguais. Eu optei pelo reenvio das mercadorias e tudo chegou, né, demorou um pouquinho mais, mas é claro que a gente entende. Então, é interessante você ver essa atuação das empresas na internet, mas é preciso, fundamentalmente,
que elas estejam registradas, tá certo? O registro, sim, é um elemento absolutamente obrigatório pela força da legislação e isso não pode ser relaxado de modo algum, porque é isso que nos dá a garantia de que aquela empresa não é uma farsa, e sim uma construção, uma atividade econômica absolutamente lícita dentro das práticas de comércio. Tudo bem, então essa é uma opção. Agora, é como eu falei para vocês, se você não quer resumir as suas atividades aos trabalhos virtuais, se você quer de fato ter uma loja, né? E vamos considerar que é bacana, é legal a gente, sei lá, fazer compras, é divertido. Sei que a gente tem que ter um consumo consciente, sei que a gente não pode gastar mais do que a gente tem, do que a gente de fato dispõe. Sei também que há questões ambientais que a gente precisa considerar, não é verdade? Mas comprar, frequentar lojas, passear no shopping, coisa, é divertido, eu pelo menos considero, né? Não agora, mas em tempos normais é divertido. Então, eis aqui alguns pormenores que nós precisamos falar, explanar sobre o estabelecimento comercial. Vamos lá. Se um determinado comerciante já legalizou a sua condição, já registrou o contrato social, já, enfim, né, organizou tudo dentro da junta comercial, já formalizou tudo nos termos da lei, então ele agora parte para a organização do estabelecimento comercial, que é a loja, aquela estrutura física, que a depender das condições, isso vai, claro, reverberar e repercutir no preço das mercadorias. Então, se você, por exemplo, vai colocar uma loja naquele comércio que é mais popular, que é o comércio do centro da cidade, certamente aquela loja não vai ter um aluguel tão caro, o ponto comercial não vai ser um ponto comercial de tanto luxo assim, e lá vai. É o que tem acontecido nos centros das cidades brasileiras, de modo geral, sobretudo das capitais. Mas se você decide colocar sua loja num bairro que é considerado chique, numa avenida que é valorizada, porque só empresas que atendem, digamos assim, a classe A estão localizadas ali, são grifes, são franquias, tá ventando pra caramba, deixa eu fechar aqui um pouquinho. Pronto, são grifes, são franquias, etc. Então, o que vai acontecer é que, evidentemente, você vai pagar mais para poder estar num ambiente mais luxuoso, num ambiente mais glamuroso. E em se tratando de shopping, né, um contrato de shopping center é um quesito à parte para a gente analisar, porque veja bem, no contrato de shopping center, o lojista, ele vai pagar o aluguel daquele ponto, a depender do ponto. Os aluguéis variam, porque podem ser aluguéis mais caros ou mais baratos, eles variam. Se é um ponto mais, enfim, visado, o aluguel é mais caro. Se é um ponto mais escondidinho ali dentro do shopping, o aluguel é mais barato ou menos caro, digamos assim. Aí tem a questão do condomínio também, porque o shopping tem toda aquela manutenção, aquela higiene, aquela aparência de segurança, tem os seguranças por ali circulando, tem o ar-condicionado, né, aquele cheirinho gostoso de desinfetante, né, tem sempre alguém ali limpando as coisas, lá vai. Então, tem o condomínio, porque tudo isso custa. E aí, fora essa questão, dentro do shopping, além do aluguel, né, de preços variados, além do condomínio, há também o 13º aluguel, que é justamente para financiar aquelas decorações de final de ano, né? Rena, Papai Noel, neve. Os sorteios, né, que eles fazem, sorteios de carros e lá vai. Então, tudo isso é custeado pelo lojista. Por isso que muitas vezes a gente vê que certos lojistas, eles vão para um shopping e tal, e eles às vezes não aguentam esse ritmo e esse ônus que é muito demandante dentro da dinâmica de um shopping center. Bom, então diante disso, vamos lá. Eu tô falando das pessoas que precisam alugar um ponto comercial, porque nem sempre
o empresário, ele é dono, ele é proprietário do ponto comercial. Se ele é proprietário do ponto comercial, lindo, maravilha, tudo jóia. Você é proprietário, você faz o que você quiser, né, dentro dos limites da legislação, é óbvio. Mas se você não é proprietário e você precisa alugar um ponto comercial, então o ponto comercial tem vários detalhes. Veja bem, um ponto comercial, por exemplo, na rua onde eu moro aqui, eu acho que não daria muito certo não, porque é uma rua que basicamente só transita quem mora aqui, é uma rua calma, graças a Deus. É uma rua calma e isso para quem reside é uma beleza, uma maravilha. Agora, para um ponto comercial já não é tão interessante. Agora, se por acaso eu estiver pensando 2 ruas na frente, aí sim, eu já vou ter um ponto comercial bem agitado, porque 2 ruas na frente aí já é uma avenida principal, onde tem diversos estabelecimentos comerciais, etc e tal. Então, para uma pessoa que quer colocar, sei lá, um bar, um restaurante, um pet shop, uma loja de conveniência, não é interessante colocar numa rua um pouquinho mais atrás, uma rua mais reservada, uma rua bem residencial. É interessante colocar numa avenida de alta circulação, porque aí sim, aqueles passantes, né, motoristas, transeuntes, eles vão ver aquele ponto comercial, e se o ponto comercial tiver um acesso mais fácil, não só para os cadeirantes, mas também para os clientes de um modo geral, aí fica também mais convidativo, né, da gente poder estacionar um carro, parar, ver o que tem, né, de bom lá dentro, fazer nossas compras e lá vai. Então tudo isso tem que ser muito bem pensado, tudo isso tem que ser muito bem planejado para que o lugar, o investimento seja um investimento bem sucedido. E nesse sentido, o contrato de locação comercial, ele não é igual ao contrato de locação residencial. Vocês fiquem bem atentos nisso que eu estou dizendo, porque por vezes questões assim são usadas como pegadinhas, por exemplo, na prova da OAB, na prova de um concurso público. Então, fiquem antenados, tá certo? Se alguém perguntar a vocês se a locação residencial, o contrato, se assemelha à locação comercial, a resposta é não, porque são imóveis que vão ser usados com propósitos completamente diferentes, tá certo? Uma coisa é onde você reside e você quer essa paz, essa tranquilidade, por exemplo, aqui, ó, da nossa amiga Tequila, ó. Ó, Tequilinha, coisa ainda, cuidado, viu? Senão você vai ficar muito estressada. Então, quando você quer morar numa casa, você quer essa paz, essa tranquilidade. Mas se você está colocando um ponto comercial, aí não, você quer toda uma movimentação, porque isso vai repercutir diretamente nos seus ganhos. E é óbvio que as empresas são super necessárias, né? E elas têm uma função social. Mas quando os empresários decidem investir num determinado segmento de mercado, eles estão pensando no lucro, sim, claro, no lucro, porque é necessário. Com isso, eles conseguem sobreviver e manter a atividade funcionando de uma boa maneira, né, para todas as pessoas, para os trabalhadores, para o Estado, com o devido pagamento da tributação, com o devido pagamento dos fornecedores, com o devido pagamento e respeito da dignidade humana dos trabalhadores, e daí em diante, e com toda a observância, né, não só da legislação, mas também do CDC, do Código de Defesa do Consumidor. Ok, então falando aqui do ponto comercial, o que acontece algumas vezes é que alguém tem um local que é excelente para servir de ponto comercial e coloca lá o seu empreendimento. O seu empreendimento começa a dar certo, né? Começa a bombar, começa a fluir. O dono do ponto comercial, ó, cresce os olhos, porque a inveja, nossa, a inveja é a pior macumba. É isso mesmo que eu estou dizendo. A inveja é um horror, a inveja é o fim do mundo. Que os deuses nos livrem e nos guardem da energia pestilenta dos invejosos. E eles são muitos, viu? Ó, um monte de recalcada por aí. Né? Beijinho no ombro. Ó, então, falando que a inveja, esse sentimento baixo, né, que muitas vezes os seres humanos botam para fora, tá também no mundo comercial.
Quem tem alguma atividade comercial e está me escutando agora deve estar dando risada, mas é verdade, vocês sabem do que eu estou falando e vocês sabem que é real o que eu estou falando, né? Aqui não se trabalha com fake news. Então, muitas vezes a pessoa coloca a empresa tá dando certo, né? Aquele ponto comercial tá fluindo, tá bombando, você já cativou uma clientela e a clientela é super importante porque a clientela muitas vezes é um agente multiplicador, né, do seu trabalho, porque é de boca a boca. Olha, aquela loja é boa, olha, eles tratam muito bem, eles são corretos, eles respeitam o consumidor, eles têm coisas boas num preço justo. Então, isso acaba atraindo mais pessoas e daí em diante, né? Daí que é tão importante a gente ter dentro de uma empresa colaboradores da empresa que sejam simpáticos, educados, bem preparados, atendam bem a clientela, sem insistência, né? Mas com atenção e gentileza, porque isso tudo, esse conjunto, minha gente, de investimentos, organização e trabalho, esse conjunto eu diria que a tríade vencedora para que uma empresa possa ter sucesso, né, basicamente no mercado. Claro, contar com uma economia estável, né, da parte governamental também é fundamentalmente importante. A nossa economia oscila muito e isso é um agente que dificulta a vida dos que querem empreender, né? Para ser empresário no Brasil, por vezes tem que ser corajoso, né? Um empresário honesto, um empresário correto. Nem todos são, mas aos que são realmente assim pessoas idôneas, né? Fica aqui todo o meu respeito. Então, diante disso, é preciso se verificar esses elementos todos. Então, quando uma empresa está ali num ponto comercial que foi alugado e está tudo certinho, tudo bonitinho, e de repente o dono do ponto comercial começa a ver o crescimento, a expansão daquela empresa e começa a crescer os olhos no sentido da inveja, muitas vezes, eu na condição de jurista, já vi situações onde o dono do ponto comercial criou tantos empecilhos, tantos problemas, tantas dificuldades para quem estava ali no ponto comercial, que a pessoa que estava no ponto comercial acabou se sentindo assim compelida a sair do ponto comercial, porque o dono do ponto comercial estava criando assim as piores situações. Olha, eu sou birrenta, eu sou arengueira, eu sou de Capricórnio. Eu não sairia de jeito nenhum, mas algumas pessoas preferem, digamos assim, não enfrentar certas brigas, né, e preferem harmonizar a situação de outra forma, mesmo que isso acabe gerando algum prejuízo. Então, eu já vi situações onde o dono do ponto comercial aumentou sem nenhuma justificativa e sem obedecer às tabelas de inflacionamento, o aluguel de maneira demasiada, de forma a impossibilitar aquele comerciante de permanecer ali naquele ponto. Eu já vi situações de dificuldade na hora de renovar o contrato de locação. Bom, já vi de tudo um pouco. Então, para que esse tipo de prática maliciosa não logre êxito, porque não é justo, não é digno, não é correto, então a legislação tratou de tomar certas precauções para proteger quem de fato merece e para tolher os avanços de quem está agindo de má fé. Então, dentro da legislação que rege os contratos de locação comercial dos estabelecimentos comerciais, aí nós temos aqui uma coisa que é muito séria. Primeiramente, se um determinado empresário está ali naquele ponto comercial há pelo menos uns 5 anos e ele está no mesmo ramo, no mesmo segmento de mercado há pelo menos uns 5 anos, ele honra todas as suas obrigações contratuais dentro dos valores, dentro dos prazos, dentro das condições. Então, não há, a princípio, nenhum motivo que justifique a retirada daquela pessoa daquele ponto comercial. Se por acaso o dono do ponto comercial realmente estiver vivendo uma situação de total dificuldade socioeconômica, sei lá, ele entrou num verdadeiro furacão de dívidas, ele faliu, ele está com problemas familiares, ele vai precisar fundamentalmente daquele bem por uma questão de sobrevivência, aí tudo bem, a legislação abre uma exceção.
Mas se ele não está precisando daquele bem no sentido existencial, realmente, da subsistência, da vida dele, e se ele está causando dificuldades por birra, por inveja, porque na realidade ele quer tomar o ponto comercial que já tem uma clientela formada, que já tem uma referência positiva para si, ele não vai poder. E outra coisa que a legislação pensou também no sentido de proteger aqueles que locam pontos comerciais é que se por acaso a tomada do ponto comercial ocorrer, né, a gente sabe que a nossa justiça por vezes fecha os olhos, né, gerando várias injustiças, o que vai acontecer é que quem está no ponto comercial, no caso proprietário, não mais locatário, ele vai ter que observar o seguinte: ele não vai poder explorar aquela mesma atividade comercial. Sim, por exemplo, vamos dizer que eu, professora Mariana, decido colocar uma loja de artigos esportivos. E aí a minha loja tá dando certo, tá bombando, né? Tô ficando bem na fita e lá vai. E aí o dono do ponto comercial, invejoso, coisa e tal, começa a gerar problemas para mim, para tomar aquele ponto comercial dentro do qual eu já estou há mais de 5 anos, trabalhando dignamente, corretamente. Digamos que ele consiga, eu não iria facilitar não, mas digamos que ele consiga. Então, ele pode colocar naquele ponto comercial um restaurante, ele pode colocar um salão de beleza, ele pode colocar uma loja de brinquedos para crianças, mas ele não pode colocar uma loja de artigos esportivos, que no caso era, né, hipoteticamente, a minha loja. Porque isso gera a chamada confusão da clientela e a indução do consumidor ao erro, que é uma coisa que eu sempre falo aqui, né? Que induzir o consumidor ao erro é um crime. Então, diante disso, essa questão da locação comercial realmente tem alguns pormenores que o contrato precisa, né, asseverar e precisa que ambas as partes, né, assim, tenham uma observância muito grande sobre isso, porque realmente é importante. E, né, de resto, há outros elementos também muito sérios que precisam ser considerados quando você possui um ponto comercial. Primeiro, você tem que ter a licença de funcionamento da prefeitura, você tem que ter a inspeção do Corpo de Bombeiros. Eu falei nisso agora e eu me lembrei daquele trágico evento da Boate Kiss. Vocês se lembram disso? Onde deu-se um incêndio dentro da boate e muitas pessoas, né, enfim, faleceram de uma maneira muito triste. E depois foi se verificar a questão das licenças do funcionamento da casa noturna e as coisas não estavam exatamente de acordo com a legislação. Vocês lembram disso, né? Essa notícia foi muito explorada na mídia porque realmente foi um fato muito chocante. Então, é preciso que todas as inspeções sejam feitas no estabelecimento comercial, porque aquele estabelecimento comercial tem que oferecer não só conforto, mas segurança. Segurança para aqueles que frequentam na condição de clientes e segurança para aqueles que trabalham lá na condição de colaboradores da empresa. Outra coisa muito séria que a gente tem que verificar aqui é que, a depender do tipo de estabelecimento, sérias inspeções da vigilância sanitária precisam ocorrer em vários tipos de estabelecimentos. Olha, gente, salão de beleza, vamos lá, né? Clínicas, consultórios, farmácias, restaurantes, supermercados, mercadinhos, enfim, todos esses lugares são alvo da fiscalização da vigilância sanitária. É preciso que se tenha muito cuidado, porque um produto, por exemplo, que é vendido vencido, que é vendido já de forma estragada, é um produto que pode causar sérios danos ao consumidor e é necessário que se tenha uma correção muito grande, uma lisura muito grande nessa hora, né, que você está oferecendo alguma coisa
ao outro, você tem que ter muita responsabilidade. O Brasil é um país onde já se vendeu medicamento de farinha, né? Olha só que loucura. Então, é necessário que tudo seja muito bem observado. O Brasil é um país onde pseudo-médicos, né, pseudos profissionais, eles já saíram por aí deformando pessoas, já saíram por aí matando pessoas. Teve, enfim, né, rábula de médico que chegou em cidade do interior se dizendo cirurgião plástico, e as mulheres que ele não matou, ele deformou. Então isso gera um dano moral, psíquico, estético, emocional, que assim não tem tamanho. Então, para que os estabelecimentos funcionem, o Estado tem que fiscalizar. Essa história de Estado mínimo, isso é um engodo, isso não funciona. A verdade é essa, o Estado tem que ser atuante, presente, diligente, sobretudo no que tange os nossos direitos, sobretudo no que tange a justiça, sobretudo no que tange tudo aquilo que é correto, bom e necessário para a harmonia social. Bom, gente, fica dada a lição de hoje, tá? Qualquer dúvida, qualquer perguntinha, cheguem lá no meu Instagram, @marianatmelo. Mandem a pergunta via direct, que eu sempre respondo vocês quando eu tenho um minutinho, tá bom? E é isso aí, é sempre um prazer estar com vocês. E se sintam sempre muito acolhidos, acolhidas, bem-vindos, né, aqui nesse canal. Beijo grande.